Olá, amigos, sejam bem-vindos. Eu sou Danilo Rezende. Fico feliz em ter vocês aqui comigo e vou compartilhar um conteúdo top que pode transformar sua jornada de aprendizado. Antes de começarmos, quero agradecer a todos que já fazem parte desta comunidade incrível. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Este é um espaço onde compartilhamos experiências e crescemos juntos. Este conteúdo super especial vai te ajudar a desenvolver novas habilidades. Tenho certeza você vai apreciar o que preparei. Mas antes de mergulharmos no assunto, não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Seus comentários e likes são muito importantes para nos motivar a produzir conteúdo de qualidade. E lembre-se, se fosse muito simples, todo mundo estava fazendo. Neste vídeo, você vai entender como o sistema solar pode piorar o fator de potência e aumentar sua conta de luz, mesmo com menos consumo de quilowatt-hora. Vai entender que alguns inversores estão habilitados a gerar reativo à noite e estabilizar a tensão. Os inversores à noite são ativos ociosos que podem se transformar em estabilizadores de rede. O problema físico. A rede necessita de potência reativa para sustentar campos magnéticos e estabilizar a tensão. O cenário noturno. Cargas indutivas, motores, transformadores, etc., derrubam o fator de potência. Sem o Sol, a falta de reativo causa queda de tensão, conhecido como undervoltage. Consequências: perdas técnicas e alto capex para as distribuidoras. Hoje, no mercado, temos alguns inversores inteligentes. Durante o dia, esses inversores se concentram na conversão da energia solar corrente contínua em energia da rede corrente alternada. Com a função Q at Night, um hardware específico no inversor permite que ele opere à noite em um modo diferente, fornecendo apenas energia reativa. A função primordial de um sistema fotovoltaico é realizar trabalho, ou seja, produzir luz, movimento, aquecimento, etc. Já a potência reativa aqui, ela mantém o campo magnético dos equipamentos, mas ela ocupa espaço no sistema, gera perdas. Qual que é o insight? À noite, a potência produzida por sistema fotovoltaico é zero, mas toda a capacidade do inversor está liberada para produzir reativo que a compensação tradicional versus a compensação inovadora. No passado, a gente tinha compensação estática, degraus fixos, hardware caro, risco de ressonância. O futuro, a compensação dinâmica, ajuste suave via software, hardware existente, capex zero e atua como Statcom. Statcom é um conversor, um compensador síncrono-estático. É um equipamento eletrônico de potência de família FACTS, utilizado em redes elétricas para controle dinâmico de tensão e regulação de potência reativa. Ele absorve ou fornece potência reativa, indutiva ou capacitiva, rapidamente para estabilizar a rede, melhorar o fator de potência e suportar fontes renováveis. Já o inversor possui um algoritmo sequencial para determinar o fator de potência ideal de cada inversor ao longo de um circuito. Este inversor ele pode identificar trechos com queda de tensão com base no perfil de tensão calculado, calcular perdas de potência ativa em cada segmento, selecionar inversores nos pontos críticos, normalmente nos finais de segmentos, ajustar o fator de potência do inversor para injetar reativos, recalcular o perfil de tensão após injeção, repetir até que a queda de tensão esteja dentro dos limites. Se não houver inversor no ponto crítico, usar o mais próximo possível. Explicando o conceito Q at Night. O objetivo é injetar potência reativa pura à noite. Transformação.
Converter custo, compra de energia reativa e multas em receita, serviços ancilares. Funcionamento. O inversor acorda sem gerar watts, apenas manipulando a defasagem da corrente para fornecer VARs. Quais são os desafios técnicos iniciais? Proteção. Garantir que não haja fluxo de corrente reversa prejudicando os módulos. Consumo. O inversor consome uma pequena fração de energia ativa da rede para manter seus circuitos internos ativos à noite. Dimensionamento. Utilizar a capacidade ociosa sem comprometer a vida útil do mesmo. O cenário noturno típico. Qual o problema? A curva do pato invertida. Veja a figura. No pico de consumo noturno, chuveiro, ar-condicionados e outros equipamentos que consomem carga indutiva, a geração solar é zero, deixando a rede vulnerável a quedas de tensão, a subtensão. Por que o fator de potência cai? Sem a injeção da potência ativa proveniente do sistema solar, as cargas indutivas dominam a rede. A proporção do reativo Q aumenta drasticamente, derrubando o fator de potência e exigindo compensação imediata da concessionária. Em vez de um grande banco de capacitores na subestação, nós podemos usar múltiplos inversores pequenos distribuídos na baixa tensão. Algoritmo de controle. Como o sistema decide qual inversor ativar? Uma lógica iterativa baseada na sensibilidade da tensão e minimização das perdas. Aqui nós temos um estudo de caso num alimentador de 1,5 km. 15 sistemas instalados, no total de 20 kVA. O sistema é pequeno. Foi detectada uma subtensão severa a partir dos 640 metros. Aqui temos no gráfico o perfil de tensão antes e depois da otimização via software de inversores. Resultado, nós vemos pela curva, eliminação total da zona de subtensão e melhoria de níveis críticos para níveis aceitáveis, apenas com o ajuste de software dos inversores inteligentes. Implementação prática. Huawei Fusion Solar. Configurações simples via interface web ou app. Habilita o inversor a obedecer curvas de despacho noturno. Controle PID e estabilidade. Para evitar oscilações na rede, o controle deve ser em malha fechada, closed loop. O PID ajusta a injeção suavemente, evitando picos abruptos que desestabilizariam o sistema. O modo Q at Night do inversor SMA. O inversor consome uma quantidade mínima de energia ativa da rede para manter seus capacitores e DSP acordados, permitindo o fornecimento de kVAR sob demanda. Inversores versus capacitores antigos. Risco de harmônicos. Os inversores geram ruído de alta frequência que pode superaquecer bancos de capacitores antigos. Qual é a solução? O uso do próprio inversor como filtro ativo ou instalação de reatores de bloqueio nos capacitores. Na verdade, existem limitações técnicas e trade-offs. Tem que haver um compromisso em a potência ativa durante o dia e a potência reativa à noite. Gerar potência reativa durante o dia compromete a produção de potência ativa. E a geração de reativo à noite vai ter um pequeno custo de energia ativa para manter o inversor ligado. Sobredimensionamento do inversor, também chamado de oversizing. Ao instalar um inversor maior que a potência nominal dos painéis, por exemplo, um inversor de 75 kVA para uma instalação de 60 kW, cria-se um headroom permanente para injetar reativo mesmo ao meio-dia. Headroom em inversores é a margem de potência disponível acima da carga atual, ou seja, o quanto o inversor ainda pode fornecer sem entrar
em sobrecarga. Em termos simples, é a folga entre o que o investidor aguenta entregar e o que está sendo consumido naquele momento. E por que usar a curva D com inversores? Esses inversores eles podem gerar picos de energização, corrente de magnetização de transformadores, corrente de partida de motores, cargas com alto inrush de corrente. Se usar a curva B ou C, pode ocorrer desarme indevido. A curva D é mais tolerante a esses picos, suporta de 10 a 20 vezes a corrente nominal. Por exemplo, um disjuntor de curva D de 20 amperes pode suportar picos de 200 a 400 amperes por um curto período antes de desarmar. Queremos destacar aqui uma análise financeira preliminar com redução de perdas, né? As perdas iniciais eram 1,95 kW e as perdas finais 1,77. Ou seja, o menor fluxo de corrente reativo nos cabos conduz a uma menor perda por efeito Joule, consequentemente, economia constante e previsível para a concessionária. Impacto fotovoltaico no fator de potência. Diagnóstico, impacto financeiro e soluções de engenharia. Estratégias para mitigação de multas por excedente de reativo em plantas industriais. O paradoxo da eficiência: economia em quilowatt, prejuízo no fator de potência. No cenário original, sem instalação de qualquer sistema solar, nós tínhamos um consumo ativo de 138 kW, um consumo reativo de 58,6 kVAR, resultando em um fator de potência de 0,92 em conformidade. Já no cenário pós-solar, após a instalação de um sistema de 50 kW, nossa demanda da rede caiu para 88 kW. O fator de potência foi para 0,83 e o cliente vai ser penalizado. Por quê? Porque o consumo de reativo permaneceu o mesmo, 58,6. Com isso, a energia solar reduziu o consumo, a compra de potência ativa da rede, mas ignorou a potência reativa em kVAR. O resultado foi um desequilíbrio na eficiência energética. Aqui neste triângulo, estou fazendo uma tentativa de explicar aqui, né, o problema do fator de potência. A gente está vendo aqui os três triângulos e no triângulo do meio houve uma injeção solar. Com isso, a potência P ela diminuiu, a potência P diminuiu, mas o Q continuou o mesmo valor. O ângulo aumentou. O ângulo aumentando diminui o fator de potência. Então, eu tentei fazer aqui uma representação gráfica para ilustrar o problema. Temos aqui as penalidades, a consequência financeira, multas por excedente reativo, ou seja, baixo fator de potência. A gente começou com fator de potência maior que 0,92, sem nenhuma penalidade. Depois fomos para o Tier 1, fator de potência caiu para 0,8. A gente teve umas penalidades moderadas e no Tier 2, um fator de potência de 0,66. Onde nós tivemos uma penalidade de R$ 3.640. A multa representa a compra forçada de energia reativa a uma tarifa punitiva. Panorama de soluções: software versus hardware. Caminho A: Smart Inverters. Caminho B: banco de capacitores. A escolha depende do perfil de carga e curva de geração. Baseado em software, utiliza hardware existente, injeção de reativo sintético, ideal para correção diurna. Já a solução baseada em hardware, infraestrutura dedicada, compensação física, ideal para correção 24 horas de cargas pesadas. Essa solução, o inversor como compensador de reativo. A gente pode acompanhar aqui na figura as diversas etapas do processo. Na verdade, esses inversores inteligentes eles possuem 7 pontes controláveis. Diferente de modelos convencionais, fixos com fator de potência igual a 1, eles podem sintetizar kVAR sob demanda. O sistema monitora o fator de potência da rede e ordena a injeção de reativo apenas quando necessário, reduzindo o CAPEX. Trade-off energético: potência ativa versus reativa.
Conflito de capacidade. O inversor tem uma potência aparente finita. Em momentos de pico solar, para injetar reativo Q e evitar multa, o inversor pode precisar cortar a geração de ativo P. Risco financeiro. Trocar crédito de energia quilowatt-hora por economia de multa kVAR-hora. Exige um cálculo preciso. Estratégia de engenharia. Sobredimensionamento. Red Room. Aqui nós estamos com a reserva técnica de 20% de Red Room, ou seja, a capacidade de painéis em quilowatt-pico é 100 e do inversor é 120. É o espaço livre para injeção de reativo Q, sem cortar a geração solar P. Então, ao projetar um inversor com kVA superior aos quilowatt-pico dos painéis, criamos uma reserva. O inversor atua como um corretor de fator de potência gratuito durante o dia, mantendo 100% da receita de geração ativa. Esta é a curva de fator de potência usando o inversor para corrigir o fator de potência. Nós temos uma limitação noturna, é quando o sol se põe. Então, no período de 0 hora às 6 da manhã e de 18 às 24, quando não existe geração solar, o inversor está em off, a correção do fator de potência é prejudicada. Os inversores padrão desligam sem sol. Se a fábrica opera 24 horas por dia durante 7 dias, a correção via inversor falha em 50% do tempo. A carga indutiva nativa, motores, iluminação, derruba o fator de potência assim que a geração cessa. Modo Q at Night, tecnologia avançada. Isto significa o uso do inversor à noite para a correção do fator de potência. Da perspectiva do inversor, a função Staticon é um compensador estático. O inversor utiliza uma pequena quantidade de watts da rede para manter a eletrônica ativa à noite e gerar potência reativa sintética mesmo sem sol. O custo operacional devido ao quilowatt-hora consumido é irrisório comparado com a economia de multas e compra de capacitores. Na figura da esquerda, vemos que à noite o inversor injeta reativo na rede ao pequeno custo de alguns watts para manter a eletrônica ativa. Este é o modo Q at Night. É isso aí, estamos aprofundando na tecnologia de inversores, hein? Então, basicamente o modo Q at Night do inversor é um tipo super-herói que salva o dia, ou a noite no caso, corrigindo o fator de potência da rede mesmo sem sol. Ele usa um pouquinho de energia para manter a eletrônica ativa e ainda injeta potência reativa sintética na rede. O consumo é mínimo, mas a economia com multas e ajustes é gigante. É isso mesmo. Quer saber mais sobre como isso impacta a eficiência energética? Continua aqui. Nós já falamos da solução A, que é o uso do inversor para correção do fator de potência. Agora vamos falar da solução B, que é um banco de capacitores, ou seja, força bruta. Na verdade, é um investimento, de um painel onde nós temos o controlador de fator de potência, os capacitores, os contatores e toda a lógica para fazer o sistema funcionar. Quando que a gente utiliza esta solução? Quando temos cargas indutivas pesadas que excedem a capacidade do inversor. Instalações com penalidades noturnas severas, sem o Q at Night. E correção de base, grosso, deixando o inversor para o ajuste fino. Perigo oculto, harmônicos e ressonância. Na figura da esquerda nós temos a onda senoidal pura e na figura da direita a inclusão de harmônicos provocada por rede de inversores com THDI alto. Capacitores antigos atraem altas frequências, gerando superaquecimento e risco de explosão. A solução: capacitores heavy duty mais reatores de bloqueio, indutores dessintonizados. O que seria inversores com THDI alto? Uma rede com inversores com THDI alto é um sistema elétrico em que os inversores eletrônicos, tipicamente os fotovoltaicos, UPS, VFD, etc., estão injetando corrente com alto nível de distorção na rede. Quanto maior o THDI, temos mais corrente deformada, mais o inversor se comporta como um carga gerador não linear,
maior o impacto na qualidade da energia. Quais as causas comuns de THDI elevado? Primeiro delas, inversores de baixo custo, inversores sem filtro adequado. Aí é sempre aquela questão, os inversores são todos iguais? Sim ou não? Sobrecarga também, operação fora do ponto nominal, rede fraca, grande concentração de inversores no mesmo alimentador e ausência de filtro de harmônicos. O cérebro da operação, controle de 4 quadrantes. Os controladores comuns falham quando a energia flui ao contrário, exportação, o quadro azul, quadrante 2. Instalações solares exigem controladores de 4 quadrantes para distinguir geração de consumo e evitar acionamento indevido dos capacitores. Bem, amigos, estamos quase chegando ao final de nossa videoaula. Eu tenho alguns bônus, vou explicar aqui. Eu ainda estou tentando identificar aqui qual que é a melhor maneira de eu passar isso para vocês. Bom, o que seria? O primeiro é um questionário sobre perguntas e respostas sobre o impacto do gerador fotovoltaico no fator de potência. Como esse é um assunto muito técnico, muita coisa não dá para ser coberta aqui nessa videoaula. Então, acho que esse questionário vai ajudar bastante. Outros 2 bônus são 2 podcasts. Um sobre o inversor inteligente versus banco de capacitores e outros inversores ou capacitores na correção do fator de potência. Esses 3 bônus eles vão complementar essa videoaula e vão trazer uma profundidade maior a esse assunto. Matriz de decisão. Qual a melhor solução para seu caso? Condição 1. Multa ocorre só de dia e mais um inversor com folga. Melhor solução, Smart Inverter. Caso 2, multa ocorre à noite, mais carga 24 horas. Capacitor ou inversor com Night Mode. Terceiro caso, exportação de energia para a rede. Controle de 4 quadrantes, obrigatório. Quarto caso, rede com altos harmônicos, THDI alto, capacitores com filtro de bloqueio. A solução híbrida, capacitor para base mais inversor para ajuste fino, oferece maior robustez técnica. Checklist de implementação. Diagnóstico. Instalar analisador de energia, antes e depois, para traçar perfil de carga. Verificação de hardware. O inversor possui headroom, ou seja, capacidade livre de kVA comparado com kW pico. Inspeção de legado. Capacitores suportam harmônicos? Necessário instalar reatores? Sistema de controle. Atualizar para controlador de 4 quadrantes, se houver exportação. A energia solar é um ativo financeiro. Gerencie a dinâmica da rede para garantir que o ROI não seja corroído por multas operacionais.